A questão do tributo. Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17. É interessante olhar para esta passagem e nos deparar com os argumentos que muitas vezes utilizamos para justificar nossas ações. Está certo que nosso propósito não é experimentar ao nosso Deus, mas será que não é isso que fazemos todas as vezes que escolhemos argumentar em lugar de obedecer? Versículo 13. Os fariseus e os herodianos eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, talvez bem mais do que nós nos dias de hoje. Eles, no entanto, não se conformaram com a forma escolhida por Deus para enviar seu Filho amado. Esperavam então, de algum modo, matar a Jesus, na expectativa de que o resultado fosse voltar ao status quo anterior à vinda de Jesus, onde eles eram praticamente adorados pelo povo como os que senhores da verdade, e que lhes imputar algum erro era sinônimo de heresia. Quando resolvemos argumentar com Deus a fim de justificar nossas escolhas, estamos, na verdade, nos comportando da mesma maneira. Mas no lugar de um povo nos venerando, está o nosso ego, nosso orgulho em ser perfeito cristão. Já parou para ver dessa forma? Veja então a seguir. Versículo 14. Sabemos que és mestre e não te importas com quem quer que sejas, porque não olhas para a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Assim como os fariseus e herodianos, antes de apresentar nossos argumentos, primeiro reconhecemos a soberania e a superioridade do nosso Senhor. Dizemos a ele como a Bíblia e a pregação do pastor têm argumentado a respeito do assunto, e até concordamos com esses argumentos, mas, sempre tem um mas, logo queremos atribuir uma exceção, e com base nela, apresentamos nossos argumentos. Não será isso o que fazemos quando procuramos justificar nossas ações também? É certo que, em caso de escolher pecar, o nosso Senhor não lhe dirá: dai a César o que é de César, mas sim de lembrar que conversão significa nascer de novo, mudança de vida e de atitudes, é ser diferente e melhor do que antes e não melhor do que os outros. César aqui, no contexto que cito, pode ser inclusive comparado aos prazeres dos quais não queremos abrir mão, mas que precisamos. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Em tempos em que vemos igrejas relutando em pagar impostos, alegando ser um direito constitucional, me pergunto: Jesus errou? Ou será que foi omisso em não nos informar que, em caso de direito assegurado na Constituição, podemos nos omitir desta obrigação social atribuída a todos os entes e pessoas físicas e jurídicas? Mas, voltando à nossa vida com Deus, cabe aqui uma pergunta: quem é César em nossa vida e quais são os tributos que temos negado a pagar? Ou ainda, qual é o César que não queremos largar? Não queremos fazer uma visita ao nosso irmão por entender que precisamos de mais tempo em estudos da faculdade? Não queremos orar ou ler as Escrituras, pois já fazemos isso quando estamos na igreja? Não escrevemos uma mensagem de amor nas redes sociais, pois entendemos que lá é um lugar pessoal, particular, onde nada deve penetrar? São estes os tributos que não queremos pagar? E por acaso, já deixamos de realizar aqueles confrontos sem sentido com vizinhos, amigos, colegas de trabalho, a respeito de religião, política, sexo ou futebol? Não que ter partido seja errado, mas é sempre bom lembrar que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Versículos 15 e 16. Precisamos tomar cuidado com essas nossas argumentações, com nossa relutância em obedecer ao Senhor. Ruim será quando ele lhe pedir: trazei-me um denário. Reflita agora: que denário teremos de levar ao Senhor no presente momento? Vamos ter vergonha do resultado? Espero que não. Agora, pense em algo pior. E se ele não disser como no versículo 17: dai a César o que é de César? Saberemos a razão, não é mesmo?
É certo de que, com certeza, seremos um dos muitos que se admiraram dele. No entanto, se admirar não é suficiente. O Mestre nos manda vigiar e orar para não cair em tentação. Quantos de nós fazemos isso a todo instante? Espero que todos. Que Deus nos abençoe. O texto. E enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiros e não te importas com quem quer que sejas, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E lhes trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele.